Olá, amigos e amigas, com muita satisfação estamos aqui para esse momento, falando sobre São José, neste ano em que nós celebramos o ano de São José. Temos como tema de hoje, desta tarde, José, o homem dos sonhos realizados. Quando o Padre Ézio, em nome da nossa coordenação de pastoral, me convidou para estar nessa tarde com você, eu então fiquei muito contente e logo, sem titubear, eu dei um sim e com muita satisfação estou aqui para conversar com você sobre esta temática, porque falar sobre São José me deixa assim bem à vontade. Eu tenho uma especial veneração por São José e tenho também uma verdadeira devoção por ele. Eu nasci num município, um dos meus municípios de origem, que é Cabeceiras do Piauí. O padroeiro ali é São José. Então eu me entendi como gente nesse clima, todo ele josefino, nessa atmosfera na qual se respirava, no mês de junho, a festa de São José em Cabeceiras. Meu avô se chama José, e ele tinha uma verdadeira devoção por São José, da mesma forma meu pai e também a minha mãe, que não falam nem São José, falam Senhor São José. Impressionante quando a gente está rezando o terço, com minha mãe, ela sempre faz essa jaculatória a São José. Então ela não diz São José, ela diz Senhor São José, rogai por nós. Essa é a expressão de uma devoção assim muito filial, de uma devoção assim muito querida. Senhor São José. Eu fui ordenado sacerdote na festa de São José, no dia 19 de março de 1994. E no dia 10 de março, portanto, 21 dias depois da minha ordenação, eu assumi como meu primeiro ofício presbiteral a paróquia de São José, lá em Altos, no Piauí. Uma paróquia muito querida, muito amada. Me recordo bem de um canto que aquele povo canta com o coração, com a alma, e diz assim: Pai cheio de clemência, anjo de Nazaré, dai-nos vossa assistência, ó grande São José. Pai cheio de clemência, anjos de Nazaré, dai-nos vossa assistência, ó grande São José. José, caro patrono. Me lembro quando sempre no momento de reunião, início de alguma celebração ou de algum momento em que se ia cantar o canto, o hino de São José, então, quando me perguntava, eu não tinha dúvida. Pai cheio de clemência, anjo de Nazaré. E o povo cantava com aquela alegria. Pois bem, o Papa Francisco nos convidou a celebrar o ano de São José. E ele nos enviou a carta apostólica com a convocação e a orientação para a celebração deste ano. A carta se chama Patris Corde, com um coração de pai. E nesta ocasião o Papa quis celebrar, e que toda a igreja celebrasse, 150 anos de declaração de São José como patrono da Igreja Universal, padroeiro da Igreja Universal. Essa declaração ela foi feita pelo bem-aventurado Pio IX no dia 8 de dezembro de 1870. E o Papa disse assim ao nos convocar: eu gostaria de deixar a boca, como diz Jesus, falar da abundância do coração. Jesus, isso do Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 34. A boca fala da abundância do coração. E continua o Papa, ele diz, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. São José, muito próximo de cada um de nós. Com o coração de pai, é assim que o Papa começa a sua carta para este ano. Assim José amou Jesus, designado nos 4 evangelhos como
o filho de José, como o filho do carpinteiro. E aqui São José, o Papa Francisco nos fala de 6 qualidades de São José. Fala de São José como pai amado, primeiramente, pai amado por Deus. E somente aquele que é amado tem a possibilidade e muito mais facilidade para amar. Pai na ternura, a ternura de José, no cuidado com a família sagrada, Jesus e Maria. E o Papa fala como Jesus aprendeu de José e com José a ternura de Deus. Por que Jesus foi capaz de amar tanto? Certamente também porque aprendeu com o Pai a amar São José. Aprendeu com o Pai este amor a São José. Pai na obediência, muito interessante esse título, Pai na obediência. Aí nós vemos toda a atitude de José, que é chamado o homem justo, mas obediente de tal forma que os sonhos dele não são seus. Deixa os seus sonhos para realizar o sonho de Deus. Tantas vezes, vamos ver logo daqui a pouco, como José é extraordinário em deixar os seus sonhos. José tinha tantos sonhos. No entanto, ao dormir, ele apresenta e realiza o sonho de Deus. Tem sempre um anjo a acompanhá-lo. Pai no acolhimento. Pai no acolhimento do seu filho Jesus. Acolhimento este que é no sentido de ele buscar realizar a vontade do Pai, cuidando do filho colocado aos seus cuidados, mas ele se sente não dono, não possuidor, mas ele se sente como alguém que orienta, mas que dá autonomia ao menino, mesmo já menino, de ele crescer, de ele desenvolver os seus talentos. Embora sendo Deus também, a sua condição humana, ele aprendeu muito com José dessa condição. Pai com coragem criativa, pai trabalhador, não é à toa que é atribuído a José o patrocínio, ele é o patrono dos trabalhadores, padroeiro dos trabalhadores e trabalhadoras. E assim com José nós aprendemos também a dignidade do trabalho, como dignidade para com a pessoa humana, como realização humana, o trabalho como sustento para a sua família. Pai, enfim, aliás, é o 7º título, a 7ª atribuição que São José dá, que o Papa fala sobre São José, é pai na sombra. O pai à sombra do Altíssimo para exercer o cuidado com a Sagrada Família de Nazaré. Pois bem, José é o homem dos sonhos realizados. Como isso é interessante. Primeiramente, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 19, diz que São José é o homem justo. O que é mesmo o homem justo na Sagrada Escritura? Na Bíblia Sagrada, justo é aquele que em tudo faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que é obediente à vontade de Deus e que segue essa obediência com aquela confiança, com aquela fidelidade, a obediência da fé que me leva a escutar, a crer e a obedecer, a fazer a vontade do Pai, não porque se está convencido de que dos benefícios que vai se obter, que vão ser obtidos com isso, mas porque crê que é a palavra de Deus. Então, a obediência na fé, a docilidade na fé, para fazer a vontade do Senhor. Não só aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, o homem justo na Sagrada Escritura não é aquele que dá o que é seu ao seu dono, no sentido da justiça distributiva. Mas o homem justo é o oposto do ímpio. É aquela pessoa que vive segundo a lei de Deus e que só faz a vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes erre, mesmo que muitas vezes se engane como pessoa humana, mas é na tentativa de fazer a vontade do Senhor que nunca engana.
No decorrer de sua vida, que foi uma peregrinação na fé, José, assim como Maria, permaneceu fiel até o fim. Como Maria, que depois do seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, esse sim pronunciado no momento do anúncio do anjo, assim também José, o anúncio do anjo, não profere nenhuma palavra. José é o homem do silêncio. Maria profere palavra, mas José não profere nenhuma palavra. No entanto, ele faz conforme o Senhor lhe ordena. Mateus capítulo 1, versículo 24. Fez conforme a vontade do Senhor. Vamos já ler esse trecho para você ver a beleza dele, para você ver como José realiza esta vontade do Pai. E essa primeira realização da vontade do Pai, José realiza no princípio da sua caminhada, no princípio da responsabilidade que ele assumiu junto à família de Nazaré. Mas é o homem do silêncio, não existe nenhuma palavra que seja proferida por ele. No entanto, o homem justo faz em tudo a vontade do Senhor. Nós podemos comparar José a um outro José. José do Egito, nós vamos encontrar lá no livro do Gênesis, que era um sonhador, né? Quando os irmãos dele, que por inveja o entregam aos vendedores, aos comboieiros, né? José do Egito chega até eles, lá vem chegando o sonhador, né? Só que aquele sonhador é um homem que sonha com o bem, que sonha para fazer o bem, e assim realiza José. Esse José, São José, comparado ao José do Egito. E depois é ele que, no momento de penúria, no momento de dificuldade, ele salva a vida dos seus próprios irmãos, salva a vida do seu pai. Assim também, nós podemos assim chamá-lo também, de homem justo, de homem obediente, de homem do silêncio. Como uma música de um tempo atrás que dizia assim: bom José, meu bom José, olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Não é pouca coisa ser chamado de bom. E José é chamado de bom porque de fato era bom, porque buscava somente fazer o bem. Aliás, num tempo como o nosso, em que há tanta propaganda de tantos contravalores e que se faz tanto mal, ou às vezes até uma apologia a se fazer o mal, faz bem apresentar a figura de São José como meu bom José, como homem bom, como homem reto, como homem dos sonhos realizados, como disse a figura de José. Vamos então falar um pouquinho sobre os sonhos de José, e nós vamos falar a partir da Sagrada Escritura. Se você tem a sua Bíblia em sua casa, pode pegar. Pega a Sagrada Escritura e veja lá em Mateus capítulo 1, versículo 19 e 20, primeiramente. Este é o primeiro sonho de José. Repito, é Mateus 1, 19 e 20. E diz: José, seu esposo, prometido, sendo justo e não querendo expô-la, Maria, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo aconteceu para se cumprir o que havia sido dito pelo Senhor, por meio do profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel. Escute bem, agora mais ainda. Ao despertar do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu sua mulher.
José foi dormir com um sonho. Porém, no sonho teve o sonho de Deus, um anjo que veio lhe falar. E agora o que vale é não mais o sonho de José, mas o que vale é o sonho de Deus. Ele deixa o seu sonho, abdica para seguir o sonho de Deus. Essa é uma atitude de uma fé profunda, porque é o homem justo, porque é o homem sonhador e que realiza não o seu sonho, mas o sonho de Deus. Tem um segundo sonho, o sonho de José. Veja aí, no Mateus também, capítulo 2, versículos 13 e 14, bem pequeno, 13 e 14. 2, 13 e 14. É a fuga para o Egito. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Que atitude de obediência diante do sonho, não é? São José obedece, retirando-se com o menino para o Egito e juntamente com ele a sua mãe, para protegê-lo da morte, das garras de Herodes, que procura matar o menino. Veja a obediência. Certamente José tinha outras preocupações, como manter a Sagrada Família, como onde conseguir comprar madeira para construir mais móveis, para vender e para adquirir o sustento para a Sagrada Família. No entanto, agora ele obedece ao sonho, que é o sonho de Deus, que é de proteção ao menino Jesus, porque ele tem a missão salvífica, a missão redentora. Não se cumpriu ainda todo o seu trabalho, toda a sua missão. Veja qual é o terceiro sonho. É nessa linha também, no mesmo capítulo, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel. Volta para a terra de Israel, pois já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Ele levantou-se, tomou consigo o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Ele levantou-se sem titubear, sem resistir, na obediência da fé, e tomou o menino com a mãe e voltaram para Israel. E nesse mesmo capítulo vem o quarto sonho. Lá no versículo 22 e 23, nós vamos ouvir como ele vai dizer: quando, porém, soube que na Judéia reinava Arquelau, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. E agora aqui José continua a vida em Nazaré, no cuidado, no silêncio, na casa de retiro de Nazaré, no trabalho, na oração, na prática da lei judaica, no sustento da Sagrada Família de Nazaré. Aqui em Nazaré é que acontece toda a vida de José e Nossa Senhora da Sagrada Família, onde Jesus vai aparecer, vai aprender a ser também a pessoa terna, a obediência plena à vontade do Pai, o amor ao próximo, a dedicação, os trabalhos manuais também que ali realizava. E assim, humanamente falando, Jesus se relaciona com as pessoas, com a comunidade, o que depois vai se tornar o seu ministério salvífico lá na região, primeiramente da Galileia,
primeiramente ali na região onde ele se criara. Nosso bom José teve um anjo ali aparecer sempre em sonhos, conduziu assim este sonho no seu coração, na obediência ao Pai, na obediência ao sonho, ao mandato do Pai, através do sonho, o cuidado da Sagrada Família. Meu irmão, minha irmã, interessante, você tem sonhos? Você sonha? Claro, quem não sonha, eu sempre digo às vezes para os jovens, o jovem que não sonha já começou a morrer. É próprio da pessoa humana sonhar, e os jovens mais ainda. Então todos nós temos nossos sonhos. Mas diante dos nossos sonhos, nós buscamos fazer com que o nosso sonho coincida com o sonho do coração de Deus. É preciso fazer isso. Fazer com que o nosso sonho ele coincida com o sonho do coração de Deus. E é preciso também escutar. Para isso precisa escutar. E aí na escuta, a gente vê de fato o que é a vontade de Deus. E por vezes é preciso se abdicar dos sonhos nossos para seguir o sonho de Deus. José tinha sonho, mas sempre estava disposto a buscar a vontade de Deus, renunciando aos seus próprios planos. Dele nós aprendemos, portanto, a discernir, no meio de tantas palavras, de tantas opiniões, de tantas informações, aquilo que vem de Deus. Nós vivemos em um tempo em que há muitas informações. Então é preciso discernir, depois de escutar, para saber o que é que vem de Deus, qual é a vontade de Deus. Esse nosso sonho nos conduza a buscar sempre a fonte que é a palavra do Senhor, e é na escuta da palavra, porque casa da palavra, nós precisamos escutar a palavra para nos tornar servos da palavra. Ninguém ouse dizer uma palavra sem antes tê-la escutado para si mesmo. É necessário escutar primeiramente. Daí vem o discernimento, daí vem a atenção aos bons conselhos, as inspirações vindas interiormente do Espírito Santo. Nós celebramos domingo passado a solenidade de Pentecostes, onde na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios se dizia: ninguém é capaz sequer de chamar Jesus de Senhor se não for pelo Espírito Santo. Vamos escutar os apelos do Espírito Santo. Essa docilidade a Ele com certeza vai nos fazer acertar o caminho. E o Espírito é que nos fala através da escuta da palavra. Sem a escuta da palavra é difícil a gente perceber a voz de Deus diante de tantas vozes que muitas vezes até de forma dissonante tentam nos confundir. Então escutar a palavra e o que o Espírito nos diz através dela. Podemos chamar de sonhos, mas não muito além. Eles vão muito além, estes sonhos, pois expressam que Deus tem a ver conosco e com o nosso dia a dia. É interessante perceber essa presença de Deus. É um Deus conosco. Não é um Deus que está acima de nós, é um Deus que está no meio de nós. Deus está no meio de nós. E é no dia a dia, na escuta silenciosa, no realizar as pequenas coisas que nós vamos realizar a vontade de Deus. E por isso nós vamos acertar. Embora aparentemente pareça que estamos às vezes meio perdidos, mas se você escuta e procura fazer a vontade de Deus, aproximando o seu sonho do sonho de Deus e por vezes renunciando ao seu sonho para seguir o sonho de Deus, aí você com certeza vai acertar. Olha, na nossa vida, muitas vezes fazemos pouco aquilo que é próprio de nós. Me desculpe esse testemunho, algo próprio de mim. Eu, desde vocacionado como seminarista, sempre tive sonhos, né? Era o sonho de trabalhar numa paróquia, de fazer a catequese, sonho de ser missionário, sonho de realizar aquela missão, de ajudar os pobres, né? Era o sonho de ensinar da melhor forma possível a lei de Deus, a palavra de Deus, de organizar bem uma paróquia. No entanto, aquilo que eu sonhei de particular, nunca eu consegui realizar. Mas o sonho de Deus veio sempre ao meu encontro.
ser pároco numa paróquia, trabalhar no seminário. O sonho de ser bispo não era um sonho meu, esse é um sonho da igreja, mas não um sonho meu. Mas eu sou feliz no realizar a vontade de Deus, que é proposta a mim através da igreja. Nisso consiste a minha alegria e a minha felicidade. Não sem sofrimento, não sem dor no início, porque às vezes eu tinha um plano. Me recordo quando eu estava para sair do seminário, tinha falado com o meu bispo, com os reitores, eu vou sair, gostaria de trabalhar numa paróquia. E eu sonhei muito com uma paróquia, comprar uma moto para realizar o trabalho pastoral, que o moto já tinha até o dinheiro para comprar aquela moto. E eu sonhava com isso, com o trabalho paroquial. Já estava cansado de trabalhar no seminário. Só que veio um outro sonho. Nosso Senhor me deu não somente uma paróquia, mas me deu várias paróquias para cuidar. Uma diocese com várias paróquias. E aquilo veio, caiu para mim assim como, digamos assim, uma tempestade. Me senti no meio de uma tempestade no primeiro momento. Depois, o Espírito de Deus foi me iluminando e me deu a serenidade de assumir para valer o ministério com aquela consciência e a obediência da fé de que estava realizando a vontade de Deus. E, de fato, assim é que eu sou feliz. De repente, em um belo momento, eu aceitei esse ministério, assumi com alegria, e nisso consiste a minha felicidade. Digo isso, me desculpe falar de um exemplo tão banal e muito particular, mas a mim me ajuda muito. E eu me vejo na pessoa de José, ou melhor, me inspiro muito na pessoa de José, no sentido de eu buscar realizar sempre o sonho. Nosso patrono, o nosso bom José, ele é chamado o Pai na obediência, como diz o Papa lá na carta Patris Corde, Pai na obediência. O sonho foi exatamente por causa da atitude da obediência, a obediência da fé. Obedecer vem do latim, significa ob audire, quer dizer, primeiramente é escutar bem, e depois essa escuta é muito mais do que ouvir. Durante o dia nós ouvimos muitas coisas, mas nós escutamos aquilo que nós selecionamos, aquilo que mais nos interessa. Não porque é melhor para mim do ponto de vista da minha satisfação pessoal, do meu prazer, mas porque é melhor para a minha vida. Então, essa é a obediência, ob audire, é escutar. Essa obediência na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida. Não porque seja obrigado ou porque tenha a certeza absoluta de tudo, mas é porque eu sei que é a vontade de Deus. E ela é verdade, é garantida por Deus, que é a própria verdade. Ele é a própria verdade. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica. Ele diz assim: significa a gente se submeter livremente à vontade de Deus na palavra ouvida, porque ela é a verdade, e a verdade é garantida por Deus, porque Deus é a própria verdade. Assim aconteceu com Abraão, assim aconteceu com Maria, assim aconteceu com José, não foi diferente. E assim é também com cada um de nós. Nesse tempo em que nós vivemos, o tempo nós chamamos um submergir, a emergir da subjetividade, onde cada um quer ser o dono da verdade, cada um tem um meio de comunicação, cada um diz uma verdade, às vezes quer ser a verdade absoluta. Eis que nós somos convidados a escutar a verdade, que é Cristo Jesus, em sua palavra, e obedecer à vontade do Pai, e não à nossa própria vontade. Muita atenção com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Aprender a obedecer à vontade divina, conforme fez José. Lembra? Despertando do sono, José fez como lhe ordenara o anjo, e assim fez a vontade do Senhor. O Papa também trata de José como pai trabalhador. A vida de José, ela é caracterizada pela sua relação com o mundo do trabalho. Jesus é chamado o filho do carpinteiro, na Sagrada Escritura, o filho do carpinteiro. É através do trabalho que Jesus sustenta a família de Nazaré. E foi através do trabalho que também José inspirou
a doutrina social da Igreja nos primórdios, como prática, e mais recentemente, no final do século atrasado, final do século XX, com a chamada Rerum Novarum, das coisas novas, uma encíclica escrita pelo Papa Leão XIII, em 1899, e que foi, digamos assim, a base para a sistematização da doutrina social da Igreja, que faz muita falta hoje para todos nós, o conhecimento mais acurado da doutrina social da Igreja. Como isso nos leva a ter mais certeza, mais convicção da missão da Igreja, que é evangelizar. E no evangelizar está também no seu bojo, né, o cuidado social, a assistência, a ação sócio-transformadora, para que haja mais justiça e para que a paz aconteça neste mundo de guerras e desigualdades sociais, nesse mundo de exploração, sobretudo dos pequenos, a paz aconteça, mas como fruto da justiça, como diz o profeta Isaías. A paz é fruto da justiça. Então, José é, não à toa, patrono dos trabalhadores e proclamada pelo Papa Pio XII, né, em 1956, salvo engano. Então, pelo trabalho, José vai comprovar isso para nós, a pessoa participa da obra da criação. O homem e a mulher se tornam co-criadores, se tornam, digamos assim, pessoas que colaboram com Deus no aperfeiçoamento da obra divina e para que esse mundo se faça sempre melhor para todas as pessoas. E assim contribuem também na construção do reino, o reino que começa no aqui e no agora da nossa história, não acontece sem a nossa participação. Deus não precisa, mas quer a nossa participação na realização do seu reino. Meus amigos e minhas amigas, nesses tempos de crises, crise política, crise econômica, crise sanitária, e muitas vezes a crise política e econômica se agravam sempre mais com a crise sanitária, por causa da pandemia da Covid-19, quando há uma divisão e uma falta de direção, quando existe a perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs. Nós assistimos o cenário nesse momento em nossas cidades, em nosso meio, das pessoas que tinham trabalho informal e que não podem mais realizar da mesma forma, por causa do cuidado, por causa da doença às vezes que lhe atingiu, pelo medo de contrair a doença, ou porque às vezes se sentem proibidas pelas leis, não é? Então, nesse sentido, os apelos fortes e o testemunho de São José nos ajudam muito a rever as nossas prioridades, a rever que é tempo de cuidar do ponto de vista humano, espiritual, do ponto de vista psicológico, muitas vezes escutando, gastando um pouco do tempo precioso que Deus nos deu para escutar os irmãos e irmãs, para gastar tempo com eles e ao mesmo tempo também para compartilhar os dons que nós temos do ponto de vista material, porque também a fome, ela nos atinge. Nós queremos nesse sentido, pedir ao Senhor São José, como diz minha mãe e meu avô, que encontremos vias onde nos possamos comprometer sempre mais, até se dizer que todos possam viver com dignidade, onde não haja nenhuma pessoa sem trabalho, onde não haja nenhuma pessoa sem o pão de cada dia. Por isso, a campanha Tempo de Cuidar, ela nos ajuda bastante. O Papa também chama naquele seu documento José como o Pai na sombra. Na sombra de que? A sombra do Altíssimo, a sombra do Pai, não é? José realiza a sua missão na proteção da Sagrada Família de Nazaré, protegendo Jesus na terra, onde ele veio para realizar aqui a sua missão. É como aquele pai, aquela mãe, que deixa o seu filho aos cuidados de outro. E quando você assume o cuidado com o filho alheio, com certeza você vai assumir com muito mais responsabilidade, com todo cuidado. Assim foi São José. Assumiu a responsabilidade do Filho de Deus com toda a atenção. E assim ele exerce a sua paternidade responsável, cuidando do Filho de Deus a ele confiado. É assim que José se porta.
De José nós aprendemos que ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. O pai, ele se sente realizado quando ele já não é mais útil. Quando ele é inútil, aí sim é que ele se sente pessoa realizada. Quando o filho adquire a sua autonomia e ele já não tem mais muita coisa para fazer, embora sempre sinta que o filho, a filha, são sempre pequenos, no entanto, tem a sua autonomia. Portanto, não é segurar alguém, não é prender alguém, não é subjugar alguém, mas é tornar a pessoa de quem se cuida, né, capaz de ter opções próprias, capaz de ter liberdade, capaz de partir, capaz de ir em missão. Isso é a realização de uma paternidade responsável e que São José nos ensina. Como é que você exerce essa paternidade, o cuidado? Você como chefe de família ou pessoa de família, você como profissional, como professor, professora, você como padre, como religiosa, como leigo, leiga que exerce uma missão de coordenar, você exerce essa paternidade controlando tudo, né? Assumindo a centralidade de tudo, centrando tudo em suas mãos, ou confia tarefas sem subjugar as pessoas, sem segurar, sem prender, mas tornar as pessoas capazes de ter opções. Muitas vezes encontramos em nosso meio, em nossas comunidades, alguém que é o dono, detentor da situação. Às vezes é o microfone, às vezes é a chave do cofre, às vezes é a conta da comunidade, é o detentor. Quantas vezes queremos assegurar as pessoas na comunidade, não abrimos mão para elas irem, para saírem em missão? É preciso aprender a dar autonomia. E assim José exerce a sua paternidade. Com José aprendemos uma virtude tão importante. O Papa trata isso no documento. A virtude da castidade. E o Papa trata isso de uma forma muito nobre e muito nova. Meus irmãos, a castidade. Neste mundo sexista, nesse mundo hedonista, profundamente marcado pelo prazer, e que muitas vezes não se hesita na infidelidade, não se hesita em desrespeitar os outros, em explorar as pessoas, todos nós, casados e consagrados e ordenados, somos convidados a viver a virtude da castidade. Na semana passada, na quarta e quinta-feira, eu conversava com os seminaristas sobre essa virtude, exatamente levando para eles esse exemplo de São José, citado pelo Papa Francisco em Patris Corde. E o Papa vai dizer assim, que a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. É não querer ter a posse de alguém, a posse dos bens que nos escravizam, é a gente se sentir livre, a liberdade da posse. O amor que quer, e aqui eu cito o Papa no seu documento, o amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, porque prende, porque sufoca, porque torna infeliz aquele que faz e também aquele que sofre o controle. Deus amou o homem de uma forma casta, deixando a pessoa humana livre, inclusive para errar e opor-se a ele. Quer dizer, Deus dá liberdade à pessoa humana. E Deus respeita tanto esta liberdade que a pessoa humana pode dizer não até ao próprio Deus. O que é o pecado? O pecado é um dizer não a Deus, é afrontar a Deus. O pecado é a gente não se sentir livre para amar, mas se sentir livre para pecar, para fazer o mal, para desobedecer a Deus. Devemos ser livres para amar, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para amar. Ninguém tem o direito de fazer o mal porque é livre. Eu sou livre, eu faço o que quero, faço inclusive o mal. Não, ninguém é livre para fazer o mal. Nós somos livres para fazer o bem. Foi assim que Deus nos amou. E Deus nos criou livre de tal forma que nos deu a capacidade de a gente dizer até não contra Ele, porque Ele respeita a nossa liberdade. Nos ama profundamente e respeita a nossa liberdade.
embora esteja sempre de braços abertos para nos acolher quando dele nos separamos. De José nós aprendemos que a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, e não do sacrifício de si mesmo. É do dom de si mesmo. Quando uma vocação, seja ela matrimonial, celibatária, virginal, a vocação para a vida consagrada, quando ela acontece, né, ela é uma vocação que é para ser do dom de si mesmo, não é para nos sacrificar. O Senhor vai dizer: o que eu quero é o amor e não o sacrifício. Então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor pelo sacrifício, não, é pelo dom de si mesmo. E quem compreende isso apenas no sentido do sacrifício, corre o risco de ser infeliz, de ser frustrado, de ser sempre triste. Portanto, o vocacionado, nesse sentido, somos todos nós. Toda a igreja é chamada a ser vocacionada. Uma vez chamado, uma vez respondido esse chamado de Deus, seja para a vida sacerdotal, para a vida religiosa consagrada, para a vida laical, e dentro dela o matrimônio, a pessoa vocacionada, ela é feliz. O cristão deve ser alguém feliz, não pode ser alguém que esbanja amargura, mas alguém que esbanja alegria, felicidade. E o que não significa aquela alegria de estar sempre, digamos assim, com o dente na fresca, como se diz. Não é uma alegria banal, passageira, como aquela que surge em torno de uma mesa de sinuca ou de uma banca de cerveja. Não é nesse sentido. A verdadeira alegria é aquela alegria interior e que se manifesta também exteriormente. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom estar com você neste momento, e já passo para as conclusões desta nossa fala, na qual manifesto a satisfação de estar com você. O Papa Francisco, ele tem uma devoção muito grande com São José dormindo. Eu ganhei essa imagem e desde então eu a tenho sempre comigo. O Padre Eduardo, que é o nosso ecônomo, sempre quando temos uma situação difícil para resolver, ele me pede para colocar sob o travesseiro de São José dormindo, porque ali é o momento em que o anjo lhe revela o sonho de Deus, e é ali o momento de ele realizar a sua obediência. Então, essa devoção que o Papa tem por São José dormindo, não é? Nós podemos ter também, e por toda parte nós vamos encontrar essa imagem. Eu vou lhe mostrar aqui a imagem de São José. Eu a tenho aqui comigo. E eu confio a São José dormindo os meus sonhos e peço que ele transforme nos sonhos de Deus. E me dê, acima de tudo, aquela capacidade, a docilidade para escutar como ele escutava a palavra do anjo e fazia a vontade de Deus no sonho que o anjo se manifestava a ele. E quais são os nossos sonhos de hoje? Quais são os sonhos de hoje? Que consequências nós tiramos para o nosso momento atual diante da nossa devoção a São José? Não como exigência de que ele faça, mas como docilidade e aprendizado com o seu testemunho. Sonhamos certamente com um mundo mais justo, com um mundo mais fraterno. Nesse momento sonhamos forte com a superação da pandemia, a contenção desse vírus maldito que faz tanta gente sofrer. Sonhamos com a vacina para todos e rápido. Sonhamos com a superação de tudo aquilo que causa e que traz tanto mal a nós nesse momento de pandemia, tudo aquilo que é de ruim. E nesse sentido também vem os negacionismos, a violência, a corrupção, a falta da pureza, a falta da empatia com os sofrimentos dos outros, não é? A indiferença com o sofrimento alheio. Sonhamos, são tantos os nossos sonhos. Vá pensando, também você, vá pensando aí nos seus sonhos. Sonhamos com respeito à verdade, com a nossa conversão para a verdade, e essa verdade tem um nome, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sonhamos com a valorização do trabalho, com a valorização das pessoas,
Olha, meus amigos, nesse momento são tantos que perdem os seus trabalhos. A gente louva a Deus porque existem muitas empresas, muitas organizações que fazem de tudo um grande sacrifício para manter as pessoas que são colaboradoras suas no mundo do trabalho. Não é fácil, é um grande desafio, mas tem muitos deles que perdem os seus empregos, os seus trabalhos. Portanto, nós sonhamos com o trabalho, com a valorização do trabalho, valorização das pessoas. Não existe uma valorização do trabalho pelo trabalho, mas do trabalho pelas pessoas que exercem esse trabalho. Nós sonhamos sim com um emprego para todos, né? Nós lamentamos que neste momento eu soube que tantos jovens estão migrando forçadamente. Ouvi um dado outro dia da cidade de Barras, que é também minha cidade de origem, assim como Cabeceiras, e ali se dizia que mais de 1.000 jovens migraram forçadamente somente este ano, foram pelo mundo em busca de trabalho, em plena pandemia. Muito triste isso. Pensar que mais de 1.000 jovens no município de 39.000 habitantes corresponde a cerca, uma boa porcentagem, 2% da população dali, que sai, que migra forçadamente. Portanto, sonhamos com o trabalho. Deus queira, proteja eles e que encontre o trabalho lá onde estão. Sonhamos com a justiça realizada a partir da nossa fidelidade a Deus. Nós sonhamos, enfim, com a glória de Deus, que se manifesta em fazer a sua vontade. E é Cristo quem realiza a glória de Deus, é Cristo quem realiza em nós a sua obra. E essa glória de Deus é a vida eterna. Afinal de contas, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria concluir este momento com você de forma muito agradecida, cantando aquele refrão de São José: Pai cheio de clemência, anjo de Nazaré, dai-nos vossa assistência, ó grande São José. Depois vamos rezar a oração de São José e fazer a nossa conclusão. Mande o seu comentário, mande a sua pergunta, que na próxima oportunidade a gente poderá responder. Cante comigo. Pai cheio de clemência, anjo de Nazaré, dai-nos vossa assistência, ó grande São José. Dai-nos vossa assistência, ó grande São José. Vamos rezar aquela oração própria para o ano de São José, feita e em comunhão com o Papa Francisco. Reze comigo. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Concluo assim, meu irmão e minha irmã, agradecendo a você pela sua atenção, o convite que me foi feito, pela coordenação de pastoral, pelo Padre Ézio, a assistência do Felipe, da Selene, e assim concluo este momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e São José. Vamos continuar celebrando o mês de maio, tempo forte de a gente dedicar mais intensamente nosso amor por Deus, nosso amor filial pela intercessão materna e amorosa de Nossa Senhora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor Deus de bondade nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, muito obrigado, que Deus nos abençoe.